Bom, galera, boa noite. Eu vou passar aqui, né, para a minha tela do computador para a gente dar início à nossa aula. Já vai passar. Bom, o tópico que nós vamos trabalhar hoje, né, o foco é trabalhar essa parte de dispositivo de proteção, né? Se der tempo, a gente inicia a parte de dimensionamento de condutores, que eu já deixei disponível para vocês. Bom, o projeto de vocês, vocês já estão desenvolvendo a parte de dimensionamento de carga, né, de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, né, e fazendo a separação lá, somando as potências ativas para dizer, né, se a instalação necessita de, né, uma distribuição monofásica, bifásica ou trifásico, levando em conta que nas áreas concessionadas pela Light e pela Enel, você não consegue mais elétrica predial. Você não consegue mais. É para falar sobre a gravação, depois eu leio. Pedir distribuição para você em bifásico, tá? Só monofásico e trifásico. Perfeito? Bom, essa parte de dispositivo de proteção no seu projeto, né, ela vai ser, a partir daí vai ser contemplado para P2. Aliás, né, se por um acaso a P2 for escrita, né, a gente contempla esse trabalho como atividade prática, né? Se até lá o governo não nos liberar para o nosso método tradicional de aula presencial, então a partir daí já vai ser contemplado, né, para a inclusão no seu projeto e vai valer, né, nota para P2. Nota para P1 até os tópicos abordados na aula passada, tá? Que a gente já vinha na aula presencial e fomos até a aula ao vivo. Eu dei uma revisada nele e segui mais um pouco. Bom, vamos lá. Dispositivos de proteção segundo a ABNT NBR 5410, que é o nosso foco, né? Para que você possa ter uma instalação elétrica segura e dentro das normas, né, que é o nosso foco, a ABNT NBR 5410, é necessário que você utilize o dispositivo de segurança para a proteção dos circuitos da residência, né, tanto contra riscos de choques elétricos, quanto superaquecimento ou surtos de corrente ou tensão. Tá? Nesse tópico, o nosso foco vai ser disjuntor termomagnético e os interruptores diferenciais, né, na hora de você selecionar. Então vamos lá. Disjuntor termomagnético são dispositivos de proteção do tipo térmico e magnético, ou seja, protege o sistema tanto contra sobrecargas quanto contra corrente de curto-circuito. Ok? Quando fecha um curto-circuito que a corrente tende ao infinito, né, são esses disjuntores que desarmam, ou deveriam desarmar. Né? São fabricados em modelos tripolares, bipolares e monopolares, né, para carga trifásica, bifásica e monofásica, respectivamente, com a capacidade de interrupção sobre carga. Ou seja, seus contatos e elementos, né, de extinção do arco devem ser capazes não somente de conectar a carga sem risco algum, mas devem poder, né, cortá-la eficazmente frente a piores condições que possam, né, se apresentar na rede, como o caso de um curto-circuito trifásico, por exemplo, né, que você vai ter nos próprios bornes da saída do disjuntor. Os disjuntores termomagnéticos, né, para baixa tensão costumam ser fabricados para tensões que vão de 127 a 1000 volts, né, que de acordo com a ANEEL, baixa tensão em corrente alternada, né, é menor ou igual a 1000 volts para corrente alternada e 1500 volts para corrente contínua, para tensão em corrente contínua. Né? Aí com intensidades nominais que comumente
comumente vão de 0,5 a 125 amperes, né, os de uso doméstico e comercial, enquanto a capacidade de interrupção, né, de ruptura dele pode ficar entre 5 kA e 150 kA. Né? Então, para uso residencial, né, dificilmente você vai trabalhar com um disjuntor de 125 amperes, por exemplo. Né? Então, você tem os disjuntores monofásicos, já são os disjuntores mais modernos, né? Obviamente, os termomagnéticos. Os disjuntores bifásicos, né? Como hoje em dia não instala mais sistema distribuição bifásica, esses disjuntores aqui eles estão mais sendo empregados em circuitos de comando elétrico, né? Para a parte lógica do comando elétrico que vai comandar um comando de força, um motor trifásico, por exemplo. O comando elétrico continua sendo bifásico. Então, hoje em dia, eles são mais utilizados para, né, comando elétrico. Ou em residências que você ainda tem bifásico, né, que ainda não foi substituído para monofásico ou trifásico. E os juntores trifásicos, tanto utilizados, né, em indústria, né, em comando elétrico, como utilizados em comércio e utilizados em distribuições residenciais. As curvas, isso aqui é muito importante, ó. As curvas B, C e D dos disjuntores são definidas para disparo magnético do disjuntor. Cada curva determina a corrente que o disjuntor reconhece como um curto-circuito, tendo como referência a corrente nominal do disjuntor. Então, assim, não basta você comprar um disjuntor cuja corrente nominal dele vai ser igual à corrente que você vai trabalhar, ou superior, né? A corrente que você vai trabalhar. Mas essa classificação das categorias, né, das curvas, elas precisam estar não está compartilhando a tela? Elas precisam estar de acordo. Deixa eu voltar aqui. Para mim está indicando que está compartilhando a tela. A tela está aparecendo aqui, mestre. Mas está aparecendo aqui, mestre. Deve ser algum problema individual. Para mim tá aparecendo bem. Deve ser individual, gente. Então, de repente, tenta sair da aula e voltar. Será que é a gravação? Não, se tem alguns alunos vendo a tela e outros não. Né? Bom, voltando aqui, ó. Qualquer coisa, chama de novo. Mas, em princípio, se tem gente visualizando é porque a tela está aberta, né? E está aqui, ó. Aqui tá normal, de boa. Bom, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, não basta você ter um disjuntor que bate com a especificação de corrente elétrica, né, que você vai trabalhar. A gente vai calcular aqui. Né? O disjuntor tem que ter a curva correspondente ao que você precisa. Ok? Então, aqui, ó, de acordo com a ABNT-NBR, né, e aí, como não tem uma NBR específica, então a ABNT utiliza uma IEC. Tá? Então, você escreve ela como ABNT, NBR, IEC, né, 60898, que fala sobre essas curvas. A curva B é para disparo magnético entre 3 e 5 vezes o valor da corrente nominal. Ou seja, você tem uma corrente nominal, deu um pico, né, deu um surto, de 3 a 5 vezes. Se o disjuntor for curva B, ele suporta. Curva C, ó, disparo magnético entre 5 e 10 vezes, né, do valor de corrente nominal. E curva D, disparo entre 10 e 20 vezes do valor de corrente nominal. Então, o que acontece? Você tem um tipo de disjuntor, né? Aliás, você tem uma carga que ela faz um disparo acima quando você liga, ou, por exemplo, no caso de um chuveiro elétrico, quando ele chega no seu top aquecendo bem, ele desarma o disjuntor. Aí você vai ver o disjuntor foi comprado que bate com a corrente elétrica de consumo, né, de trabalho, corrente nominal de um chuveiro. O
problema é que quando ela fica no seu melhor rendimento, né, se o disjuntor for diferente, né, a curva é diferente da capacidade dele, ele pode dar um surto acima, por exemplo, 8 vezes e o teu disjuntor é curva B. Ou seja, você acha que você tem um disjuntor correto para colocar no seu chuveiro, mas seu chuveiro continua desarmando, né? Então a culpa pode ser de um disjuntor com a classificação errada. Então, aplicações dessas curvas. Ó. A curva B para cargas resistivas ou cabos longos. Né? A curva C, iluminação fluorescente, tomadas e aplicações gerais. Curva D, motores e transformadores. Né? Então, você trabalha com curva C, ó, iluminação fluorescente, tomadas e aplicações gerais. Né? Então, você, carga resistiva, então é chuveiro elétrico. Então, eu vou comprar um chuveiro de curva B para carga resistiva. Né? E cabos longos. Só que aí você coloca um chuveiro muito, muito, muito potente que quando ele dispara, ele vai dar, né? Quando ele arma bem o aquecimento dele, ele vai disparar fazer um disparo magnético muito maior do que a corrente nominal. E o chuveiro vai desarmar. Então você teria que pular de tipo de curva de disjuntor, ok? E essas informações você vê em manual de fabricante. Né? Outra experiência que eu tive foi um motor elétrico monofásico de portão, né, de um ambiente industrial. E, em princípio, a instalação elétrica estava toda bem feita, né, só que de manhã funcionava bem. Lá para meio-dia, né, aquele calor danado, começava a parar de funcionar. E já, meio-dia já passou carro, caminhão para caramba, né? Então, ou seja, com o uso, né, passando carga elétrica ali, corrente elétrica pelo disjuntor, chega uma hora que ele começa a falhar. Né? Aí fomos avaliar lá e eu comentei isso. A instalação está toda certinha, pô, o que pode ser? Eu falei, bom, vamos verificar. Primeira coisa, vamos verificar a instalação elétrica mesmo. Estava toda correta. Né? Aí fomos ver, o disjuntor não era curva D. Ele era curva B, por se tratar de cabo distante. Né? Então, o cabo longo. O quadro elétrico era distante, né, e era ao abrigo, né? E era distante do portão. Oi. Diga. Quando for o contrário, o disjuntor curva D para um equipamento fraco. Então, também pode ser um problema. Nesse caso, era o disjuntor de curva B e tinha que ter colocado um disjuntor de curva D, por conta do campo magnético. Né? Então, se você pega um disjuntor D, né, que ele é mais preparado para campo magnético, e você coloca no curva B para tomada, por exemplo, curva C para tomada de uso geral, por exemplo, aí depende. Né? Tá muito distante. Se tiver muito distante, esse disparo magnético vai ser baixo. Né? Não vai ser alto. Porque você vai ter a perda no comprimento do condutor. Né? Então, o ideal não é você comprar qualquer disjuntor, é além da corrente, né, você colocar o disjuntor de acordo, né, com a função de classificação aí, né? Se é para carga resistiva, se é para iluminação fluorescente, tomada, ou se a carga resistiva realmente for um disparo magnético, produzir um disparo magnético muito alto. E motores transformadores têm que ser curva D, porque o disparo magnético é absurdamente elevado. Então não tem jeito, você tem que usar o curva D mesmo, tá? Então isso aqui é uma informação muito importante para o dimensionamento, né, dos seus projetos. Não simplesmente comprar um disjuntor, colocar lá que vai funcionar. É possível que o disjuntor de curva C, de aplicações gerais, seja o mais utilizado para você, né, no seu projeto. Só que, por exemplo, levando em conta, né, que na cozinha, a geladeira que tem um motor elétrico,
trabalha no mesmo circuito, no mesmo disjuntor, então você vai ser o mais indicado, né? Mas, por exemplo, você vai colocar um disjuntor para um condicionador de ar. Aí você coloca um disjuntor com curva D, não com curva C, por exemplo. Tá? Interruptor diferencial residual. Tá? Ficou claro, não. Na cozinha, bota o disjuntor D e o disjuntor C. Eu não entendi direito, não. Então, na cozinha você vai colocar o disjuntor C. Por quê? E por que não o D para motores e transformadores se você vai ter um motor de geladeira? E segundo a ABNT NBR 5410, né, na cozinha é admitido um único circuito para a tomada de uso geral e as tomadas de uso específico do fogão e da geladeira. Né? Como estima-se que você vai trabalhar com uma potência menor na cozinha, você tem menor número de tomadas de uso geral, você vai trabalhar com uma potência menor, então a geladeira pode consumir parte dessa potência. Né? E tensão com potência, você vai ter a sua corrente, né, de trabalho. A norma BNT-NBR 5410, ela foi publicada em 2004, passando a valer em 2005. Ou seja, esses equipamentos modernos que nós temos, churrasqueira elétrica, por exemplo, a galera que mora em apartamento, usa uma churrasqueira elétrica. Então a norma não é adaptada para as novas tecnologias. Né? Então você tem que pegar a nova tecnologia e adequar a norma de 2004/2005, que seria o quê? Vou utilizar um equipamento que consome muita corrente elétrica, né? Muita potência da rede elétrica, do circuito da cozinha, para não ficar desarmando o disjuntor. Então tem que botar uma tomada de uso específico só para esse tipo de equipamento, com um disjuntor específico só para esse tipo de equipamento. Tá? Então você pega a norma que existe e você... se eu não posso... se a norma diz que eu posso ter geladeira e fogão no mesmo circuito, no mesmo disjuntor, ótimo, eu uso por você. Eu vou colocar algum outro dispositivo que vai consumir mais. Então, o disparo magnético do disjuntor pode ser diferenciado. Aí você tem que ter uma tomada de uso específico e um disjuntor específico para esse dispositivo. Ficou claro? Ficou, professor. Obrigado. Beleza. Então vamos lá. O interruptor diferencial residual, IDR, é um dispositivo elétrico que deve estar instalado no quadro geral, né, da tua residência. Sua função é desconectar a instalação elétrica de forma rápida quando existir uma fuga, né, para a terra, uma fuga de corrente para a terra, né, maior do que o valor da calibração do dispositivo. Então ele fica preparado, né, para trabalhar de uma forma. Então, se a corrente de fuga for maior do que ele pode prever ali, ele desarma. Né, desconecta a instalação elétrica de forma rápida quando existir uma fuga aqui, de terra maior do que o valor da calibração do dispositivo, como acabamos de falar, com o qual a instalação desconectará antes que alguém toque no aparelho avariado, né, sempre que se for contar com aterramento. Então ele descarrega direto para a terra. No caso de não contar com aterramento, né, que uma pessoa possa tocar ativa, né, o interruptor diferencial desconectará a instalação, né, em um tempo suficientemente curto, para não provocar danos graves à pessoa. Então, o diferencial residual, qualquer corrente de fuga ele desarma. Ou seja, se você for colocar o seu dedinho na tomada, não vai dar uma corrente de fuga, ela é o suficientemente acima do que ele é calibrado. Então, ou seja, você não toma choque na rede elétrica. Ele vai desarmar o IDR direto. Tá? Interruptores diferenciais caracterizam-se por ter diferentes sensibilidades. Né? As diferentes sensibilidades deles são muito alta, sensibilidade de 10 mA, sensibilidade alta, 30 mA,
Sensibilidade normal, de 100, né, a 300 mA. Baixa sensibilidade de 0,5 a 1 ampere. Aí tu fala, caramba, como é que o muito, né, é um valor menor e o pouco é um valor maior? Quando você fala de sensibilidade, né, é a grande capacidade de detectar um valor muito pequeno. Entendeu? É uma sensibilidade magneticamente chamada gigante. Né? É uma grande capacidade de medir valores pequenos. Ou seja, né, o DR, né, com sensibilidade de 10 mA, qualquer choque elétrico que você vai tomar numa tomada, ele já desarmou o DR. Né? Então, pra você ter uma ideia, 700 mA é capaz de te matar, né? 0,7 ampere é capaz de te matar se você ficar agarrado ali na rede elétrica. A gente está falando de 10 miliamperes, já tem DR que desarma, né? Então é muito sensível. Obviamente, vai ser mais caro também, né? Aqui, ó, de baixa sensibilidade, ó, mesmo assim, ó, baixa sensibilidade, né, de meio a 1 ampere. Então, mesmo de baixa sensibilidade, né, já fazem bastante diferença. Né? Os tipos de IDRs, ó, interruptor diferencial, usado frequentemente, né, em moradias, comércios, até em quadro elétrico industrial, né, de alta sensibilidade, né, de 30 mA, é o mais convencional. Ó. Já que é o que fica abaixo do limite considerado perigoso para o corpo humano. A gente está falando de 700 mA te mata, né? 700 mA em 3 segundos já corta a conexão de rede neural. 700 mA em 10 segundos já pode parar teu coração. Né? A gente está falando de 30 mA, então está muito abaixo, né, para o limite considerado para o corpo humano, de perigo, considerado como perigo para o corpo humano. Ok? E está aqui, ó, o monopolar e o tripolar. Ok? Determinação da carga instalada. Isso aqui, ó, algumas instalações elétricas prediais, né, residenciais, já vêm com IDR disponível no quadro elétrico. Né? Talvez vocês é capaz de você ver no seu quadro elétrico um camarada desse daqui. Tá? Deixa eu ver se alguém da turma aqui mandou mensagem. Não. Professor, Oi. só para aproveitar agora que o senhor deu uma paradinha, é porque eu perdi o início. Esse conteúdo é para P2, não é isso? Ou tem alguma coisa para complementar no trabalho da P1? Não. Eu acabei pegando no início. Não, a partir desse tópico aqui, eu já vou cobrar para o trabalho, para a continuação do trabalho P2. Então essa hoje é com a P2, não é isso? Isso. Para P1 eu já te cobrei. O que a gente pode fazer é o seguinte: se vocês tiverem muita dificuldade de desenvolver o teu trabalho, a gente pode pegar a próxima aula e eu só ficar atendendo vocês as dificuldades do trabalho. Porque assim, por notebook, né, eu posso, por aqui, ó, partilhar a minha tela, mas você também pode partilhar a sua tela. Né? Então, pode estar abrindo a planta de vocês aqui, a tela de vocês e tirando dúvida. Ou filmando a tela mesmo, mostrando o que é, enviando arquivo. Se vocês tiverem muita dificuldade... Mas aí tem beleza, professor. Então, na última aula presencial, o senhor deu um pega legal, assim, no sentido de... A gente foi anotando e deu para poder fazer a comparação com a aula que o senhor deu pela online. Ou seja, deu uma sequência, então deu para dar uma noção maneira, entendeu?
Tá, beleza. Qualquer coisa coisa a gente vai perguntando no senhor. qualquer coisa me aciona. Tá, então continuando. É a determinação da carga instalada. Para a definição do tipo de fornecimento, né? Cálculo das proteções e seções dos condutores. O condutor deve determinar a carga instalada, somando-se a potência em kW, né, dos aparelhos de iluminação, aquecimento eletrodoméstico, refrigeração, motores elétricos, máquinas de solda que possam ser ligadas à unidade consumidora. Os aparelhos com previsão, né, de serem adquiridos e instalados futuramente podem também ser computados no cálculo. Ou seja, na sua base de cálculo, você pode prever, né, possíveis cargas, aumento de carga básica, né, de equipamentos básicos, a critério do consumidor, visando dimensionar a entrada de serviço, já considerando o aumento de carga na unidade consumidora, como eu acabei de falar. Não é necessário considerar a potência dos aparelhos de reserva, né? Se uma televisão queimar, eu tenho outra que eu coloco no lugar. Aí não conta. Quando o consumidor não dispuser das potências dos aparelhos, você pode dar uma olhadinha naquela tabelinha que eu passei para vocês desde, né, da parte lá de dimensionamento de iluminação e tomada, né? Que para tomada de uso específico já usamos essa tabelinha aqui, né, para ter uma ideia, né, de potência dos equipamentos. Para calcular a corrente do dispositivo de proteção, né, do disjuntor, se faz necessário determinar a corrente nominal em função dos dados cadastrados da seguinte maneira, né? A nossa corrente nominal, ó, IN, vai ser igual à nossa potência nominal em watts, vai ser informada aqui, ó, pelo fabricante, tá vendo? A potência, ó. Ou uma etiqueta na frente, ou uma etiqueta atrás, ou simplesmente no manual do dispositivo. Perfeito? Então, pelo fabricante, te informa a potência nominal do equipamento. O NF aqui é o número de fases. Se o teu projeto for monofásico, bifásico ou trifásico, né? Aqui, ó, para circuitos monofásicos, ó, uma fase e um neutro. Para circuito trifásico, duas fases, ó, né? E o valor 1, o valor é 1 para monofásico e bifásico. Você vai botar 1 aqui, né? E para trifásico, né, trifásico mais neutro, você vai colocar 3 aqui, ó. Perfeito? Número de fases. Se for monofásico ou bifásico, você coloca número 1. Se for trifásico, você coloca 3. Para circuitos, né, trifásicos equilibrados, o valor vai ser raiz de 3. Ok? Então a gente vai colocar raiz de 3 aqui, ó. Então, circuitos monofásicos, 1. Circuitos trifásicos, raiz de 3. V vai ser igual a tensão, né, que o estudo de caso vai te fornecer. Cosseno do ângulo é o fator de potência, que o fator de potência para a iluminação é 1, não é isso? Então, toda vez que a base de cálculo for para a iluminação, você vai botar o número 1. Toda vez que o fator de potência for de algum equipamento, né, então vai botar o valor que ele informa no equipamento. Se for para tomada de uso geral, você vai botar 0,8, por exemplo. Tá? E o rendimento, no caso de motores elétricos, né, você tem a eficiência, que é o rendimento dele, é em porcentagem. Aí você coloca aqui para você multiplicar também. Se for iluminação ou tomada, é a mesma coisa que você colocar 1, né, 1%, 100%, né? Porque 100% significa 1. Então, 1 vezes qualquer coisa que qualquer coisa. Então, ou você, diferente de motores, você já coloca direto 1, ou você esquece. O meu cálculo, né, de corrente do dispositivo de proteção, da minha corrente nominal, vai ser para circuito de iluminação. Então, tu já coloca 1 direto aqui na eficiência, ou simplesmente, né, despreza ela. Então, aqui exemplo. Ó. Oi. Pessoal, Diga. qual é a diferença
diferença de trifásico equilibrado e trifásico mais neutro? Qual é a diferença de trifásico mais neutro e trifásico equilibrado? Tá? Trifásico equilibrado, você só fala de 3 fases. Né? E quando você fala de 3 fases, você está desprezando o neutro. Então você só está levando em conta seus cálculos de fase. Aí você coloca direto, né, raiz de 3. Quando você fala de 4 fios, né, 3 fases e mais um cabo de neutro, você não bota raiz de 3, você bota somente o número 3. Tá? Então, para a tua base de cálculo nominal, se você prevê na tua base de cálculo nominal trifase com neutro, aí você bota só o número 3 sem raiz de 3, que são 4 fios. Se você coloca somente o trifásico, né, só 3 fios, aí você coloca, né, o raiz de 3 no lugar. Perfeito? E se for bifásico, você não bota 2. Você bota 1 apenas, como se fosse monofásico. Vamos fazer um exemplo aqui. Calcule a corrente absorvida por um circuito composto por 8 lâmpadas incandescentes de 150 watts, ligadas a uma rede monofásica de 127 volts. Tá? Então está dizendo que é monofásico. É uma informação importante. Está dizendo que é circuito de iluminação. Outra informação importante, né? E a quantidade de potências relacionadas ao número de lâmpadas. Então a gente pega a fórmula, né? Potência nominal. Vamos calcular relacionado, né, às lâmpadas, a quantidade de lâmpadas, né? O estudo de caso está dizendo que é a mesma potência, né, para todas as lâmpadas. Dividido número de fases, é monofásico. Preciso colocar 1 vezes aqui? Não. Cosseno. Cosseno do ângulo é o fator de potência. Fator de potência de iluminação é 1. Preciso colocar aqui? Não. Eficiência, rendimento. Né? Para iluminação, despreza perdas. Então, você aproveita, estima-se que você aproveita 100% do sinal. Do sinal alternado. Então, 100 por 100 dá 1. 1 vezes 127, 127. Então, para circuito monofásico de lâmpada, né, é a potência sobre a tensão, ponto. Né? Você não precisa calcular, é o clássico, corrente é potência sobre tensão para iluminação. Você não precisa calcular da forma completa como ela é, tá vendo? Aí, observação, ó. Como os valores, né, de eficiência, fator de potência e... Eficiência não, número de fases, fator de potência e eficiência são iguais a 1, por se tratar de circuito puramente resistivo, não há necessidade de colocar na expressão. Acabei agora. Informação importante aqui, ó. Circuitos puramente resistivos, ó, que você está falando de lâmpadas incandescentes. Se fossem lâmpadas fluorescentes, aí tem o reator capacitivo da lâmpada, né, para dar o start do gás da lâmpada. Então, o fator de potência para circuito capacitivo também tem outra característica. Então, vai dar aproximadamente 9,45 ampere. Tá? Então, questão do aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos ver, por exemplo, acho que até na próxima questão já, qual o disjuntor que a gente utiliza, tá vendo? Qual é a porcentagem que a gente usa para colocar um disjuntor maior do que a corrente nominal. Calcule a corrente consumida por 4 calhas com 4 lâmpadas cada uma, fluorescente, de 40 watts, com o reator, que apresenta um fator, né, igual fator de potência igual a 0,95. Repara, ó, antes era lâmpada incandescente, era lâmpada resistiva, agora é a lâmpada fluorescente. Então tem um reator capacitivo que o fator de potência dele não é 1, ó, cai para 0,95, ligado a uma rede bifásica. Né? Então, ligado a uma rede bifásica, a gente, número de fases
Para monofásico ou bifásico, né, a norma afirma que você coloca 1 mesmo, né? Se é bifásico, então está em 220 volts. A eficiência para lâmpada, né, para circuito de iluminação é 1. E fator de potência foi dado aqui, ó, porque não é uma lâmpada incandescente, é uma lâmpada fluorescente. Então ela tem o reator dela com fator de potência específico aqui, ó. Então aproximadamente 3,06 ampere, né, que é a corrente nominal desse circuito, né, de 4 caixas com 4 lâmpadas cada uma. Aqui, ó. Você tem 4 lâmpadas de 40 watts em 4 unidades, ó, em 4 calhas. Então isso aqui é fundamental, tá? Calcular a potência correta com base na quantidade de lâmpadas e potência indicada. Perfeito? Questão número 3. Ó. Agora é com o motor. Calcule a corrente requerida por um motor de 3 cavalos, né, cujo fator de potência na plaquinha do motor elétrico indica que é 0,8 e a eficiência, o rendimento, né, de 80%, né, 0,8 também, ligados a uma rede elétrica trifásica de 380 volts. Então vamos lá. Cada cavalo vale 736 watts, né? Então pegando a mesma fórmula, você vai pegar 3 cavalos relacionados a 3 unidades relacionadas a cavalo, né? 736 watts. É um sistema, é uma rede trifásica, né? Trifásica para ligar motor elétrico. Se usa neutro para ligar motor elétrico? Não, tá? Não se usa neutro para ligar motor elétrico, só se usa trifásico equilibrado, né? Aí ajudando aí na dúvida da engenheira. Para motor trifásico, ó, não se utiliza neutro. Então só aplica o trifásico nele. Então a tua base de cálculo, você não vai botar 3, você vai botar raiz de 3. Perfeito? A tensão, 380 volts, tá aqui. O fator de potência, 0,8 volts. E o rendimento, que também dá 80%, né? Admite 20% de perda. Então, 5,24 ampere. Esse motor entra a 380 volts. Então, como ele está ligado em 380 volts, ou seja, ele está ligado em triângulo, então ele baixa a corrente nominal dele. Isso faz com que o motor elétrico parta mais devagar. Tá? Os disjuntores devem ser especificados pela sua capacidade nominal, né, de suportar a corrente do curto-circuito ou do equipamento. Mas para evitar, né, o aquecimento excessivo do dispositivo, ele deve trabalhar com no máximo 80%, tá vendo? Da sua capacidade. Então, se você tem lá uma corrente, né, de 10 amperes, você tem que prever isso aqui. O seu disjuntor não pode ser de 10 amperes. Né? Não pode ser 100% da capacidade da corrente que você vai trabalhar. Exemplo, ó. Um disjuntor de 20 amperes. Peraí, tem um olho aberto. Tem alguém que está com alguma dúvida? Não. Voltando. Um disjuntor de 20 amperes deve trabalhar com uma corrente próxima aos 16 amperes. Para você ter uma ideia dessa porcentagem aqui. Ó. Para a determinação do disjuntor ideal, utilizamos a seguinte fórmula. A corrente de proteção vai ser igual à corrente nominal vezes 1,25. Né? Isso aqui é um valor tabelado. Tá? É um valor específico para a corrente de proteção. Agora, basta procurar o disjuntor, né, com o valor nominal comercial mais próximo a esse valor encontrado. Então, você calculou a sua corrente nominal aqui, ó, com essa fórmula. Calculou a corrente nominal.
Aí você multiplica por 1,25, vai ser o valor do disjuntor que você precisa utilizar, ok? Já tem um exemplo aqui. Ó. Então, com base no exemplo 1, nesse exemplo aqui, tá? Tomar com base de corrente nominal, tá? Então, aqui, ó, nós tínhamos 8 lâmpadas de 150 watts, né, 127 volts. Deu 9,45 amperes. Logo, a corrente de proteção vai ser igual à corrente nominal vezes 1,25. Né? Que vai dar 11,81 amperes. Então, a corrente de proteção do disjuntor não pode ser um disjuntor de 10 amperes, por exemplo. Né? Aqui, ó, tá aqui embaixo. Ó. O disjuntor você vai ter que usar de 15 amperes. Ele é o ideal. Já que o disjuntor de 10 amperes é apropriado para trabalhar com no máximo 8 amperes. E o de 15 vai trabalhar com no máximo 12 amperes. Como a nossa corrente aqui, ó, 11,81 amperes. Então, um disjuntor trabalha com uma corrente nominal de no máximo 12 amperes, ele vai atender. Né? Aqui não chegou nem a 12 amperes. Vamos pegar aqui e fazer mais um exemplo. Se nós pegarmos aqui, ó, qual disjuntor deve ser utilizado para um chuveiro de 5.500 watts barra 25 ampere em 220 volts, ok? Então vamos pegar a nossa fórmula de corrente nominal. Então vamos lá, a nossa corrente nominal vai ser igual a potência 5.500. Tá? Estamos falando ligado em 220 volts, então é bifásico. Então ele vai colocar o número 1 aqui, ó, vezes, atenção, 220 vezes fator de potência. Como é uma carga resistiva, então o fator de potência, né, vai ser para iluminação 1, para tomada de uso geral 0,8. Né? Como o chuveiro é uma tomada de uso específico, mas gira em torno de 0,8 também. E a eficiência dele, né, vai ser 1. Então, o valor da corrente nominal vai ser igual. Então, aqui, a gente pode retirar, que vezes 1 dá ele mesmo. Pode retirar, que vezes 1 dá ele mesmo. Então, 220 vezes 0,8 dá. Faltou botar o dividir. Vai dar 5.500 dividido por 176.
E N vai ser igual. Então, 5.500 dividido por 1,76. Então, a corrente nominal, 31,25 ampere. Aí, a corrente de proteção vai ser igual IN vezes 1,25. Então, IP vai ser igual a 31,25, que é a corrente nominal, vezes 1,25. IP igual. Então, 31,25 vezes 1,25. Então, 39,06 ampere. Bom, 39,06 ampere. Aí o que acontece? Você tem, né, um chuveiro. Isso aqui é um erro muito comum, tá? Você tem um chuveiro, né, de 5.500 watts, que em 220 volts, ele vai trabalhar com uma corrente nominal, né, de 25 amperes. Essa é a informação que o fabricante te fala. Porém, né, o disparo magnético dele, ou seja, quando ele começa a chegar na potência legal dele, quando ele começa a atingir lá a potência máxima dele, ele desarma. Você bota um disjuntor de 30, né? Não tem disjuntor de 25, coloca um disjuntor de 30. Então, colocou um disjuntor de 30, quando chegar na potência máxima dele, né, ele vai desarmar. Então, o disjuntor de 30, né, então, o disjuntor de 30 não é o mais apropriado. Então, é um erro muito convencional, né? Você colocar 25 não tem, então vou botar 30. Mas a corrente, né, de proteção do disjuntor, quando dá o disparo magnético, olha aqui, a corrente nominal dele já não vai bater isso aqui. Não, já vai bater os 25 amperes. Então a corrente de proteção dele, aí mesmo que não vai dar. Então, disjuntor de 30 não dá. Aí você tem que ver comercialmente, eu não lembro de cabeça qual é o disjuntor, né, acima de 30. Acho que não tem 35, não. Acho que já é o disjuntor de 40. 40. Já é o de 40, né? Entre 30 e 40 não tem nenhum. Acho que tem de 35, não tem? Ah, não lembro de cabeça, não. Pode ver aqui agora. 32 tem. Mas de qualquer forma, aqui, ó, a de proteção aqui, ó. 39, ó, tá vendo? 0,06. Então, de 32 também não vai adiantar. Então, deve usar o disjuntor de 40 amperes. Né? Que aí, você calculou aqui 39,06, comercial já comprou o disjuntor próximo. Né? Então, você pega a potência dele, ó, e calcula a corrente nominal. Ó. Já não dá o que fica escrito lá para você, 25 amperes. Já não bate. Ó. Olha aqui. Ó.
Tá vendo? Já não bate. Então, se você aplicar um disjuntor de 30, a hora que começar a esquentar legal, vai desarmar. Perfeito? Deixar salvo aqui, eu passo o material com esse exercício aqui, a parte para vocês. Até aqui, não está aberto o Zap. Então depois eu passo para vocês esse exercício aqui também. Perfeito? Alguma dúvida? Até aqui? Não. Então, beleza. Dimensionamento de condutores agora. Dimensionamento de condutores. Essa sua planta, esse seu projeto, depois, quando nós formos começar a desenhar na planta 3, nós vamos inserir essa informação de dimensionamento de condutores. Tá? Então, na sua planta, na verdade, vai o mais simples, né, que você tem que anotar. Mas na hora de você fazer efetivamente o tipo de instalação, aí tem uma série de fatores que podem mudar, né? Uma série de fatores que podem mudar o diâmetro do condutor, né? A norma, ela fala para você uma coisa muito simples, né? Ela diz para você, tem uma tabelinha lá clássica, nós vamos ver aqui, que para circuitos de iluminação é recomendável usar um condutor de 1,5 milímetros e um milímetro quadrado, e para tomada de uso geral 2,5 milímetro quadrado. Só que nós vamos ver temperatura do ambiente. Esse condutor ele vai estar em área externa, ele vai estar aéreo, ele vai estar no subsolo, ele vai estar dentro, ele vai estar em parede de madeira, ele vai estar em parede de alvenaria, ele vai estar em parede térmica, de isolante acústico, né, e térmico, ele vai estar em eletroduto externo à parede de madeira, externo à parede de alvenaria. Então, dependendo qual é a quantidade de condutores ali dentro, né, então dependendo das condições que você vai instalar, né, a milimetragem do diâmetro do condutor também vai sofrer alteração. Tá? Então a norma ela vai te passar uma tabela básica, clássica, mas dependendo do caso você vai ter que trabalhar com um dimensionamento diferente. Ok? Bom, dimensionamento dos condutores elétricos em uma instalação predial é um importante passo para a concepção de um projeto elétrico. A realização desse procedimento, né, deve estar de acordo com a nossa BNT-NBR 5410. E essa norma estabelece 5 critérios, né, quanto à escolha do diâmetro do condutor elétrico em instalações de baixa tensão. Então são eles, a seção mínima do condutor, a capacidade de condução de corrente, a queda de tensão que ele vai te proporcionar. Queda de tensão é segundo a lei de Ohm, né? A resistência, né, da linha vai ser igual ao coeficiente do cobre, 0,0178, vezes o comprimento do condutor dividido pela bitola do fio, pela seção mínima não, pela seção fio. Né? Então vai produzir queda de tensão. Terceiro, então, proteção contra sobrecargas e proteção contra curto-circuito. Tá? Então, você tem que atender o critério de diâmetro de condutor de acordo com essas 5 situações. Por exemplo, se você for trabalhar com um condutor muito longo, então ele vai produzir uma queda de tensão muito grande. Né? Então, você vai ter que trabalhar com um condutor de diâmetro maior. A escolha do condutor deve ser aquele que possui maior seção transversal dentre os parâmetros determinados em norma. Né? Você tem é igual
né? Eu faço uma analogia, né? Uma brincadeira. É igual quando você compra uma pizza, né? Você compra uma pizza. Aí você pede dividido ao meio. Aí você tem uma metade que está na classificação das mais baratas e outra metade está na classificação das mais caras. Qual o valor que você vai pagar? Você vai fazer uma média ponderada ali? Não. Até poderia, né? Seria mais justo. Mas não, você vai pagar a pizza no valor da que é mais cara, né? Então, esse mesmo caso aqui. Você vai escolher um condutor. Ó, o condutor ele tem que atender esses 5 critérios aí. Ó. E qual que você vai escolher? Porque para um critério ele pode dar um valor, para outro critério ele pode dar outro critério, outro valor, e por aí vai. Ele pode te bater 5 valores diferentes. Qual que você vai usar? Você vai usar a maior seção que indicar neles. Para o primeiro critério indicou a seção menor. Segundo critério, uma seção maior. Terceiro critério, maior ainda. Quarto critério, maior ainda. Quinto critério, maior ainda. Né? Você vai usar esse valor de maior seção mínima. Porque você coloca um condutor com base na seção mínima, né? Que é uma das primeiras tabelas que a 5410 te fornece. Então, tu botou com a seção mínima, mas ele trabalha com sobrecarga. Ele produz uma queda de tensão grande. Né? Então, você tem que sempre aumentar o ponto. Para o nosso ponto de diâmetro, para o nosso trabalho, nós não vamos levar em conta, né, a capacidade de condução, queda de tensão, proteção de sobrecarga, proteção contra curto-circuito. Eu vou te mostrar tudo aqui, mas para o teu trabalho, né, você não vai levar em conta isso daqui. Para o seu trabalho, você vai levar em conta somente a seção mínima. Tá? Então, a seção mínima, né, dos condutores de fase em circuitos de corrente alternada, mais lá para frente a gente vai ver de neutro e de condutor de proteção. Tá? Vamos falar muito aqui sobre condutor de fase. Né? E dos condutores em um circuito de corrente contínua, não deve ser feito, não deve ser, né, inferior ao valor pertinente dado nessa tabela aqui. Então, essa tabela da norma aqui na página 113, né, é o que você vai usar para o seu projeto. Né? Para o seu projeto, circuito de iluminação, ó, cabos e condutores e cabos isolados. Né? O cabo isolado é o cabo convencional de uma instalação elétrica. Né? Ele tem aquele isolantezinho de PVC. Condutor nu é o condutor sem o isolamento de PVC. Perfeito? Então, que tem as cores, né? O código de cores que vocês já aprenderam. Circuito de iluminação. Olha o que você vai botar no seu projeto aqui. Ó. Toda vez que você colocar, né, os condutores para fase, né, você vai indicar aí embaixo. Mais para frente a gente vai fazer isso, tá? Mas você vai ter que indicar em cada linha que você fizer, né, qual é o diâmetro do condutor. Então, para circuito de iluminação, né, você vai usar a seção mínima, que é de 1,5 milímetro quadrado de cobre. Tá? Cabo de alumínio, você não vai usar um cabo de 16 milímetros de alumínio, tá? Para o seu projeto. Quando que faz-se necessário um cabo de alumínio? Quando você precisa ter um sistema mais leve no sentido de peso. Tá? Então, se você tem um cabeamento que está, por exemplo, conectado a 2 torres de linha de transmissão, não pode ser de cobre, porque de cobre, embora fosse de diâmetro menor, mas o cobre é muito mais pesado do que o alumínio. Ou seja, eu tenho um cabo gigantesco tensionando as torres, né, com a força-peso imensa, e eu vou ter que gastar absurdamente mais com a estrutura da torre. Então, vale mais a pena colocar, e com conectores e tudo mais, que arrebenta no conector ou vai ficar tensionando a torre. Então, sai mais barato colocar um condutor de alumínio maior, de diâmetro maior, porém mais leve. Tá? Então, é mais caro do que o condutor de cobre. Mas se for gastar com conexões
do que o condutor de cobre. Mas se for gastar com conexões e com as torres, por exemplo, você troca para alumínio. No nosso caso de predial residencial, esquece condutor de alumínio. Tá? Em instalações muito antigas, em prédios muito antigos, você ainda vê algum conector de algum cabo de alumínio perdido em algum lugar, né? Mas esquece isso daí. Até porque a resistividade dele é muito mais alta, né? Então você vai ficar dissipando potência desnecessariamente. Então você vai estar pagando mais e tendo mais perdas de energia elétrica, de aproveitamento elétrico, né? Vai estar sendo convertido em potência térmica. Então, para circuito de iluminação, 1,5 mm² de cobre. Para circuitos de força, ou seja, tomada de uso geral, né? Até aqui, ó, circuito de força, ó, número 2, ó, aqui embaixo. Ó. Circuito de tomada de corrente são considerados circuitos de força. Então, para tomada de uso geral, 2,5 mm² para cobre. Tá? Circuito de sinalização, né, de circuito de controle, 0,5 de cobre. Tá aqui o circuito de sinalização, por exemplo, campainha, né? Vai botar uma campainha, você pode botar um condutor mais fino, você não precisa usar um condutor de 1,5 mm², né? O que isso impacta para você? Custo, sai muito mais barato, e a norma te permite fazer isso, tá? Condutor NUA para circuito de força, então 10 mm² para cobre. Para circuito de sinalização e circuito de controle, a parte de comandos elétricos, ó, 4 mm. Para um equipamento específico, você tem que ver, né, na norma do tipo de equipamento, ou seja, equipamento hospitalar. Você tem que ver as normas que regem equipamento hospitalar. Não tem a ABNT-NBR para isso, né? São só as IE6 que vai ter para equipamento hospitalar, por exemplo. Qualquer outra aplicação, 0,75, né, mm². Aí aqui, ó, número 4. Ó, em cabos multipolares, flexíveis, contendo 7 ou mais veias, né, admitida uma seção mínima de 1 milímetro. Nós vamos ver o que é cabo multipolar aqui, né? Você tem vários cabos isolados dentro de um outro encapsulamento. E circuito, né, de extra baixa tensão, né, aplicações especiais, ou seja, circuito de placa eletrônica, né, tudo isso 0,75, de central telefônica, tudo isso daí você pode trabalhar com cabo de 0,75 de cobre, nada de alumínio, tá vendo? Nem para comando elétrico, nem para aplicações de cabos multipolares, nem para circuitos eletrônicos de 3,3 volts, 5 volts, 12 volts. Você pode trabalhar com cabo de alumínio. Bom, capacidade de condução de corrente. Então, baseado na ABNT 5410 aqui, ó, direto os itens dela. As prescrições dessa subseção são destinadas a garantir uma vida satisfatória, né, a condutores e isolações, submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela circulação de correntes equivalentes às suas capacidades de condução, né, de corrente durante períodos prolongados em um serviço normal. Outras considerações, né, intervêm na determinação da seção de condutores, tais como proteção contra choques elétricos, né? Aí na norma você vai no item 5.1, está no 6.2, que é a parte de choque elétrico. Proteção contra efeitos térmicos, ó, você vai na norma no item 5.2. Proteção contra sobrecorrente, a norma no item 5.3, né? E queda de tensão no item 6.2.7, bem como as temperaturas, isso a gente vai ver aqui, bem como as temperaturas máximas admissíveis pelos terminais dos componentes da instalação aos quais os condutores foram ligados.
Observação, ó. São considerados nessa subseção da norma, né, os condutores isolados, cabos unipolares e multipolares. Vamos ver o que é cabo isolado, eu já falei, mas vou falar de novo. O que é cabo isolado, unipolar e multipolar. Tá? Então, os 3 tipos de cabeamento, cuja tensão nominal não seja superior, né, a 600 volts ou 1 kV. Né? Aí você exclui os cabos armados, tá? Para essa tensão aqui, ó, de 600 volts a 1 kV. Para cabos armados, a capacidade de condução de corrente deve ser determinada em outra norma. Né? Então, para cabo unipolar, isolado, multipolar, que você for trabalhar, né, um tipo de cabo armado, então você tem que trabalhar, né, baseado em outra norma, ok? Na 113.01. Bom, tipos de condutores. Agora a gente vai falar mais sobre esses condutores isolados, unipolar e multipolar, né, e sobre os 5 critérios, né, que se baseiam o dimensionamento de condutores. Ó, condutor isolado, o que é? Ele é um condutor, né, metálico, cabeamento metálico aqui, ó, e o isolamento. Perfeito? Então, é o nosso clássico condutor isolado. Aí vem com a cor vermelha, verde, azul, amarelo, branco e mais algumas outras. Cabo unipolar, ele possui, né, um condutor, uma isolação, né, e uma camada de revestimento, chamada de cobertura para proteção mecânica. Então, você tem o seu condutor, você tem o isolamento dele e você tem uma outra capa aqui, a isolação mecânica, para choques mecânicos, vibração, transmitir menos vibração para o condutor, né, que é onde vai estar os conectores, né, parafusados, né, emendas e tal. Sem contar que termicamente, né, ele vai ser menos sensível à variação térmica. E os cabos multipolares, né, possuem sobre a mesma cobertura 2 ou mais condutores, chamados de veias aqui. Ó. Então esses cabos aqui, ó, são muito utilizados, por exemplo, em fonte de computador. Né, aquele cabo que tem fase neutra e terra. Então ele vem um cabo multipolar e dentro dele vários cabos isolados individualmente, ó, em cores diferentes para te facilitar, né, a identificação para fase, para neutro, para terra, para 2 fases, para neutro, para terra, se for o caso. Né? Aí esse cabo aqui, por exemplo, ele possui 4 veias. Ó, né? 2 fases aqui, ó, preto e vermelho, um neutro azul e um terra verde. Ó, né? Bom, os elementos aqui isolantes, ó, material PVC, XPE, né, polietileno, ERP, né, borracha, etileno e propileno. Bom, se você pegar esse condutor aqui, ó, de PVC, condutor de borracha, né, etileno, propileno, e aqui, né, e o condutor de polietileno, aquele condutor, o negativo dele, ó, é uma malhazinha aqui, ó, né, com seu papel laminado, aí ele vem, né, o polietileno e vem o condutor de sinal aqui dentro, no meio. Né, o ERP é que ele tem o isolante, né, do condutor nu e tem, né, o isolante externo de propileno, né, etileno propileno, de borracha, né? Perfeito? Pontos fracos, né, para cada item aqui, ó. O cabo nu, o condutor isolado, ó. Baixo índice de estabilidade térmica, porque a troca térmica aqui, ó, ele vai isolar menos, né? E ponto forte, boas propriedades mecânicas e elétricas.
Mecânica, como assim? Fazer curva, né? Ele é mais fácil de você fazer curvas, por exemplo, né? E não propaga chama. O PVC em si, né? Não propaga chama. Não nele aqui, né? Mas se ele der um curto aqui, significa que esse curto vai passar para o outro lado, né? Dele. Então, aí sim ele vai estourando tudo. Esse aqui, ó, tipo cabo coaxial, tá vendo? Ponto fraco dele. Baixa flexibilidade, ele é um cabo muito duro. Aqueles cabos utilizados na net, por exemplo. Na net, na Sky. Tá vendo? E baixa resistência à chama. Ponto forte, excelentes propriedades elétricas e boa resistência térmica. Tá? Ele também é muito bom como isolante eletromagnético, não estava escrito aqui. Né? Porque a malhazinha do negativo dele que fica aqui, ó, tipo um papel laminado, né, aqui no meio, ou alguns é até um trançado mesmo. Quando é negativo, ele é trançado. Tá? Então fica uma malha trançada, né? Então ela faz uma boa blindagem, tipo uma gaiola de Faraday, né? Uma blindagem eletromagnética. E o cabo clássico, né, para fonte de computador, para fazer uma boa lembrança, né, ele possui ponto fraco, baixa resistência mecânica, porque ele é um cabo também duro, né? Então, porque ele não é rígido, né? Mas ele acaba sendo mais rígido do que um condutor isolado. E baixa resistência a chamas, né? Por causa dessa borracha aqui em volta. Então, é mais propício à chama. Ponto forte, excelente propriedades elétricas e boa resistência térmica, né? Por quê? Porque aquecimento externo aqui, ó, ele vai ser mais difícil interagir com o cobre diretamente. Né? E massa de serviço, né, para uso contínuo, né? O condutor isolado aqui, ó, 70 graus Celsius. Esse condutor de borracha aqui, ó, 90 graus Celsius, ele suporta uma temperatura, né? E o polietileno, esse aqui também 90 graus Celsius. Tanto é que é extremamente comum você ver esses cabos aqui, né, em aéreo, né, pegando sol e chuva. Temperatura limite, né, de sobrecarga do condutor. Então esse aqui suporta uma sobrecarga, né, de 100, uma temperatura de sobrecarga de 100 graus Celsius, uma temperatura de curto-circuito de 160, né, limite de curto-circuito. Então aumentou a carga ali, ó, tem mais coisas penduradas nele. Ó. Isso é sobrecarga, né? Você tem mais coisas consumindo mais corrente naquele condutor ali. Então tem sobrecarga. Então aumentou, aqueceu mais ele, suporta até 100 graus Celsius. Agora, se fechar um curto, né, ele vai tender a superaquecer, ele vai suportar até 160 graus Celsius. Com isolamento, né, o multipolar, né, ele vai suportar um limite de sobrecarga, né, de 130 graus Celsius e de corrente de curto-circuito 250. E o do polietileno também, né, 130 de limite de sobrecarga e 250 de curto-circuito. Método de instalação. Então, você vai definir parâmetros de instalação. Por exemplo, o método de instalação influencia a capacidade, né, de troca térmica entre os condutores e o ambiente, né, alterando a capacidade de condução, né, de corrente dos condutores. Então, se você tem um condutor que ele sofre menos influência de temperatura do ambiente externo, então ele vai ter capacidade de trabalhar com uma corrente diferenciada. Ou seja, você tem um cabo de 2,5, né, 2,5 milímetros quadrados, ele vai suportar uma corrente máxima diferente, né, para cada tipo de instalação que você fizer. Seja ele nu, seja ele multipolar. Multipolar vai mais ainda, porque a influência da temperatura externa vai ser menor ainda. Então, cabos multipolares e uma bandeja, por exemplo.
né? Aquelas calhas que ficam passando pelo alto assim, em ambiente industrial, né? Você fica com esses cabos todos ali, por exemplo. Agora, exemplo de instalação. Os condutores podem ser instalados em eletrodutos ou esses tipos de bandejas, né? Ou os eletrodutos podem ser embutidos na alvenaria ou podem ser aparentes. Então, o seu tipo de eletroduto, né, o nosso próximo tópico, vai ficar para a próxima aula, vai ser terminar essa aula de dimensionamento de condutores elétricos e vamos falar sobre dimensionamento de eletrodutos, né, que é coisa que é difícil você ver falarem sobre isso. Até livros sobre dimensionamento de eletroduto, é difícil você achar um livro que fale bem sobre isso. Porque é muito fácil você falar só em dimensionar condutor se o teu eletroduto está dimensionado errado. Então, as influências externas de temperatura, né, de condições climáticas, por exemplo, vai ser altamente influenciado na capacidade de dimensionamento dos condutores também, e dos eletrodutos, como eu acabei de falar. Então, os condutores isolados em eletrodutos se embutiram na alvenaria, né, aquele método clássico, né, sai do quadro elétrico por dentro da parede direto, né. Por eletroduto externo, inclusive o tal do conduíte que a gente chama é tecnicamente um eletroduto, tá? No nosso laboratório, por exemplo, de elétrica, nós temos tanto, né, eletrodutos internos como eletrodutos externos, né? Então, a capacidade e diâmetro de condutor, por exemplo, vai se relacionar com o eletroduto também. Se for em bandeja, é mais fácil ainda, né, de trabalhar, porque ele está exposto ali em cima da bandeja. Os métodos de referência são os métodos de instalação indicados lá na IEC, uma IEC específica, tá vendo? Para os quais a capacidade de condução de corrente foi determinada por ensaio ou por cálculo, sendo eles de A a G, né? Então, dependendo da forma com que você instale o seu condutor, você entra numa categoria diferente dessa. Isso vai influenciar, com certeza, a capacidade de corrente elétrica que ele é capaz de conduzir. Então, você comprar um condutor de 2,5 porque ele suporta até tanto de corrente, isso é meio leviano, porque depende da condição que ele está instalado. Então, o método A1, a referência de método de instalação A1, é quando os condutores isolados estão em eletroduto, né, redondo, na seção circular, embutido na parede termicamente isolante. Tá? A2, para cabos multipolares em eletrodutos de seção circular embutido nas mesmas paredes termicamente isolantes. Né? Então, A1 para cabo isolado, para cabos, né, isolados, A2 para cabos multipolares. B1, cabo isolado em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira, né? Então você vai ter o eletroduto lá parafusado, né, externamente a parede de madeira. B2 para cabo multipolar, né, em eletroduto de seção circular sobre a parede de madeira também. Repara que toda vez que você vê o número 1 é para cabo isolado, o número 2 é para cabo multipolar. O método C, para cabos unipolares ou cabos multipolares sobre parede de madeira. B é por eletroduto, ou C, sem eletroduto, cabos unipolares ou multipolares sobre parede de madeira. D, cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo, né? Então, quando vai subsolo. E a letra E, para cabo ao ar livre. Então, se você vai trabalhar com um cabo multipolar, para, por exemplo, fase, neutra e terra, passando por eletroduto por debaixo, por dentro do solo,
né, é o método D, ou se for pelo áudio, se for aéreo, método E. F, ó, cabos polares justapostos, né, horizontal ou na vertical, ou em trifólio ao ar livre. Cabos unipolares justapostos, você tem junto na horizontal, né, ou na vertical, ou trifólio, né, ou trançado, tá vendo? Trifólio. Então, categoria F, cabos unipolares ao ar livre, né? Assim ou trançado. E o G é para cabos unipolares espaçados ao ar livre. Eles não estão próximos, eles estão espaçados ao ar livre. Então é o método G. A quantidade de condutores eletricamente carregados também influencia na capacidade de condução dos condutores, né? Pode ser 2 condutores carregados, então chamamos de fase neutro, ou de fase-fase. Tá? 3 condutores carregados, fase-fase e neutro, ou trifásico equilibrado, somente 3 fases sem neutro, ou 3 fases mais um neutro. Né? Não deixa de ser considerado 3 condutores carregados, supondo que o circuito esteja equilibrado. Tá? Se não tiver equilibrado, aí esse 3 fases mais neutro sai fora. Então a carga trifásica ela esteja equilibrada, né? A disposição das cargas no sistema trifásico. 4 condutores carregados, aí você não precisa se preocupar se está equilibrado ou se não está equilibrado. Então, 3 fases mais um neutro. Outro fator deve ser levado em consideração, né, que é a quantidade de circuitos dentro do mesmo eletroduto. Como assim de circuitos dentro do mesmo eletroduto? Passa, por exemplo, dois cabos elétricos ali, né? 2 fases. Sendo que uma fase está vindo de um circuito, outra fase está vindo de outro circuito. Então você não tem 2 cabos de fase vindo do mesmo disjuntor. Você tem cada fase vindo de disjuntor diferente. Né? Então isso também é levado em conta por causa do campo eletromagnético que proporciona, né, dentro do eletroduto e vai condicionando, né, a absorção do campo magnético pelos demais condutores. Uma indutância mútua, né, de um no outro. Olha os parâmetros de instalação dos cabos. Ó. Deixa eu aumentar essa tabela aqui. Ó, A1 para condutor isolado, A1 polar, A2. Ó. Condutores, cabos em eletroduto de seção circular embutido dentro de parede térmica, né? Termicamente isolante. Condutores e cabos eletrodutos aparentes, né, de seção circular sobre a parede, né, do lado de fora, né, espaçado não, que é de outro, recebendo mensagem aqui, mas é de outra turma. Então vamos lá. Aí você tem para cabo isolado e unipolar B1 e, como nós vimos, para cabo multipolar B2. Tá? Condutores e cabos em eletrodutos, ó, aparente de seção não circular. Reparou? Para multipolar já pula para B2, tá vendo? Então nós vamos fazer exemplo aqui, para condutores e cabos em eletroduto de seção circular embutido em parede de alvenaria, tá vendo? Isolado, da categoria de B1, cabo unipolar, mesma categoria, multipolar para B2. Tá? Nós vamos esse aqui. Bom, a sequência aqui, né? Para cabos unipolares ou multipolares sobre horizontais, eletrocalhas, aramada ou tela, né? Aí você já não usa cabo isolado, tá vendo? Para eletrocalha. Para aquelas... Não é o correto, né?
para aquelas verticais, horizontais, para as bandejas, né? Não é o correto usar cabo isolado. Aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Corrente monofásica ou bifásica e para corrente, né, de projeto trifásica. Cada circuito seu, ou seja, cada disjuntor que você vai trabalhar, ele vai trabalhar com uma corrente de projeto, né? Você precisa da potência ativa total do circuito, você já tem na tabela de vocês. Potência de iluminação. Qual é a potência de iluminação? Tu já tem, né? Em watts, tá? Então já passado para watts. A potência de tomada de uso geral. Você também tem volt-ampere em watts. Você passa para watts, né? Tensão do circuito. V, vai aplicar aqui. Se for monofásico, se for bifásico. Se for trifásico, você vai jogar direto a raiz de 3. E o fator de potência total do circuito. Tá? Para iluminação, por exemplo, é 1. Então vai ser a fórmula clássica P sobre V. Tá vendo? Potência sobre a tensão, você vai ter uma ideia da corrente de projeto. Se for para tomada de uso geral, então 0,8. Então você vai fazer a potência, o teu valor de potência sobre o valor de tensão vezes 0,8. Vai ser a sua corrente de projeto. Se o teu sistema trifásico, então, entendendo que o teu sistema trifásico está equilibrado, ou seja, desprezando a ação do neutro, tua fórmula você vai incluir a raiz de 3. Não, eu trabalho no sistema trifásico com o neutro, né? Tem equipamentos que eu vou estar trabalhando com o neutro junto com o sistema trifásico. Então você bota só 3 ao invés de raiz de 3. Fator de correção de corrente de projeto. O nosso IB', tá vendo a linhazinha aqui, ó? IB', né? Tem que corrigir a corrente do projeto de acordo com K1, K2 e K3. K1, os fatores de correção para temperatura ambiente diferente. K2, correção de resistividade do solo, né? Se o teu cabeamento vier por baixo, por solo. K3, fator de correção de agrupamento, né? Agrupando mais de um circuito no mesmo eletroduto. Então você vai pegar a tua corrente que você calculou de projeto e vai dividir, né, por um desses parâmetros ou mais de um desses parâmetros, a multiplicação desses parâmetros. Tá? Por exemplo, fator de correção de temperaturas. Ó. Se o teu ambiente está a 35 graus Celsius, você trabalha com um condutor isolado, ó, o fator dele aqui, 0,94. Tá? 0,94. Então você pegaria esse valor 0,94 e ia colocar aqui. Ó. Ia pegar a tua corrente do projeto e dividir por 0,94. Para você ter uma ideia de perda, né? Ah, minha temperatura em Bangu, então é 55 graus. Então, para cabo de PVC, olha como é que está a queda. Eu falei correção de temperatura. Dá uma queda considerável, tá vendo? Só pegar a tua corrente, vai dividir por esse valor aqui. Correto? Tá aqui, utilizado para temperaturas ambientes de 30 graus Celsius, é considerado diferente de 30 graus Celsius para linhas não subterrâneas e 20 graus Celsius para linhas subterrâneas. Então, se você for trabalhar com temperatura ambiente, você vai usar uma média de 30 graus Celsius. Se eu trabalhar com linha subterrânea, né, você vai usar uma média de 20 graus Celsius. Uma média, tá, gente? O ideal seria até você ter termômetro para medir. Então, correção de resistividade do solo. Isso aqui é só relacionado ao K1, tá? Fator de correção de temperatura. O K2 é o fator de correção do solo. Correção de resistividade do solo. Então, utilizado em linhas subterrâneas
caso a resistividade térmica do solo seja diferente de 2,5, né, km por watt. Né? Caso típico de solo seco, deve ser feita uma correção adequada nos valores da capacidade de condução de corrente. Solos úmidos possuem valores menores de resistividade térmica, né, enquanto solo muito seco apresenta um valor maior de resistividade térmica. Eu fiz um trabalho de mapeamento, né, de aterramento de uma empresa e que tinham 32 pontos de aterramento. Né, e esses pontos de aterramentos eles eram entrelaçados, era feito uma mapeia, né? Então eu tive que fazer um trabalho, uma pesquisa, né, de teste de resistividade do solo, mapeando todos esses pontos e indicar quais pontos de aterramento estavam abaixo do ideal, acima do ideal, e se estava funcionando ou se não estava funcionando. Né? No caso de proteção contra a sobrecarga atmosférica, você tem que ter todo o teu sistema de aterramento, né, muito bem feito, né? Muito bem. Então, a resistividade térmica, essa unidade de medida, né? Então, o fator de correção para esses valores de resistividade térmica, o fator de correção você vai trabalhar com esses valores aqui. Ó. Ok? Tiver resistividade, né, do solo muito acima de 3, já é considerado indesejado, né? Porque você vai dividir por um valor muito grande. O fator de correção vai ser muito grande. Bom, esquema de condutores vivos no circuito, monofásico a 2 condutores, né? Número de condutores carregados a ser adotados. Né? Então, monofásico a 3 condutores, você vai trabalhar, né, fase e o neutro. Então, da fase L1 para o neutro, de L1 para o neutro é uma fase, de L2 para neutro é outra fase. Né? Então, bifásico a 3 condutores, aqui você vai ter bobinas diferentes, tá vendo? Então, tá bifásico. Monofásico, na mesma bobina, tá vendo? Você tirou do meio. Monofásico os 2 condutores, ó. E monofásico a 2 condutores, fase neutra. Monofásico a 2 condutores, fase que é quando tem 220 monofásico, tá? Bifásico a 3 condutores, então tem 2 bobinas e do centro dela em série, tá vendo? 2 bobinas em série, então você, com referencial neutro. Então daqui até aqui você mede 220 volts, né? Das extremidades bobinas. Trifásico é fechamento, né, em estrela ou em triângulo, né, para 3 ou 4 condutores, 3 ou 4 condutores, que leva em conta o neutro, tá vendo? Da onde sai o neutro. O trifásico em estrela é a carga equilibrada trifásica que vetorialmente ela responde a um sistema trifásico, tá vendo? Vetor 1, vetor 2, vetor 3 estão opostos, então o potencial no meio vai ser de mesma magnitude, o potencial no meio vai ser zero. O neutro de um circuito em delta, né, em triângulo, ele vem de uma posição diferente, tá vendo? No meio de uma das fases, da bobina de uma das fases. E para sistema para corrente contínua. Mas não vem o nosso caso, não. A gente está trabalhando com corrente alternada. E para corrente contínua você tem o positivo e negativo, tá vendo? O massa, negativo e positivo. Tensão negativa, massa, tensão positiva. Massa é como se fosse uma espécie de aterramento eletrônico, né? Um aterramento virtual. Bom, fator de correção de agrupamento, ó, de acordo com o número de cabos, né, que você vai ter dentro do mesmo condutor. Né? A disposição dos cabos opostos, ó, em feixe ao ar livre ou superfície embutido, ou superfície, né, ou embutido em um condutor fechado, em um eletroduto fechado. Conduto, né, é um eletroduto fechado. E aqui o número de condutores, ó, tá? E a tabela do método de referência.
Então, exemplo aqui. Ó. Vamos trabalhar com trifásico. Ó. Trifásico equilibrado. 3 condutores. Tá o ar livre aqui. Ó. Fator de agrupamento 0,7. É o que você vai utilizar. E qual o método que ele está instalado? AF é o método B1, por exemplo? É o método C? É o método E? É o método D? Aqui só não tem o método para método G, né? Então você faz uma equiparação. Camada única no teto, camada única, né, em bandeja perfurada, muito utilizada em indústria. Então o fator de correção de agrupamento desses 3 cabos vai ser diferente, tá vendo? Camada única sobre o leito ou suporte. Então, o nosso clássico é esse aqui, ó. Ao ar livre, ou sobre uma superfície, ou embutido, né? Um eletroduto fechado. Então, o nosso B1 lá, que a gente estava analisando, tá aqui, ó. Então, esse teu fator de correção de agrupamento vai ser o 0,7. Aqui, ó, capacidade de condução de corrente, ó, parâmetro de referência, ó, A1, A2, B1, B2, C e D. Então, o nosso condutor isolado, né, que eu falei que nós íamos usar dentro de alvenaria, né, para 2 condutores carregados, ó, fase neutra ou fase-fase. Se você for pegar um condutor de 4 milímetros, qual a corrente máxima que ele pode trabalhar lá? 32 amperes. Né? Você tem o teu cabo. Se for cabo multipolar, B2, ó, multipolar, com 2 condutores carregados também, ó, cai para 30 amperes. Né? A1 é em parede termicamente isolada. A gente está trabalhando com alvenaria. Né? Então, tá aqui, ó. B1 isolado para 2 condutores. Se forem 3 condutores, ó, né? 2 fases e um neutro, ou trifásico equilibrado, sem neutro. 4 milímetros já vai cair para 28 amperes, a capacidade dele. Então, você falar que um cabo de 2,5, né, um cabo de 2,5, ele trabalha com no máximo 24 amperes. Né? É o que a gente escuta muito. Ele trabalha no máximo 20 amperes. Mas depende de como ele está instalado, tá vendo? Se ele está aéreo, se ele não está aéreo, se ele está em parede de madeira, se ele está em eletroduto externo à parede, se ele está em eletroduto interno à parede. Tem uma série de, né, questões de situações aqui que ele pode estar alterando. A capacidade de condução de corrente. Ok? Ar-condicionado, tá vendo? Usa muito cabo de 6 milímetros. Né? Então, se for para condutor, para sistema bifásico, ó, dentro de parede de alvenaria, então até 41 amperes. Professor? Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Naquele caso ali do de 4 milímetros, Sim. que vai até 32 amperes, aquele exemplo que o senhor deu durante a aula do chuveiro, sim, ele atenderia? Não, né? Não, porque a corrente de proteção dele foi para 39 amperes. Não é isso? Ah, beleza. Então você teria que subir para o certo, subir para 6 milímetros. 4 milímetros ele vai atender como um período constante, mas se ele estiver naquela potência dele, o certo é você subir para 6 milímetros. Entendi, beleza. Estou imaginando. Valeu, professor. Tranquilo. Beleza. Bom, gente, pelo horário aqui, eu vou deixar, né, a continuação da aula para a próxima aula. Né? A gente volta um pouquinho nesse ponto aqui na aula que vem e dá continuidade. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, próxima aula. Próxima aula. Aí eu volto um pouquinho e
dou sequência. Alguma dúvida, galera, em relação a isso aí? A aula de hoje, a parte de dispositivo de segurança e a parte inicial de dimensionamento de condutores. Acho que alguém está chegando aqui. Perfeito, bacana. Bom, galera, então vou acabar a aula um pouquinho antes. Em princípio, acabar a aula não, né? Eu estou aqui à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, mas eu não vou iniciar um tópico novo, não. Porque agora eu já vou para a parte de exercício. Por exemplo, aí eu vou deixar para a próxima aula. Eu vim relembrando a aula e já faz uns exercícios e segue. Tá? E vamos terminar falando da parte de dimensionamento de eletroduto. Ok? Eu vou, enquanto alguém tiver uma dúvida aí, pode perguntar. Enquanto isso, eu vou ligando aqui as gravações para a gente ter um tamanho de vídeo menor.